Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o parecer técnico, né, o PT, sobre problemas geotécnicos em parcelamento do solo. O, o uso disso é importante para qualquer loteamento, qualquer obra de terraplanagem, mas aqui nós vamos estar especificando o parcelamento urbano. O parecer técnico de engenharia geotécnica, do parcelamento do solo, representa o posicionamento do engenheiro civil, especializado e responsável pela boa técnica da engenharia geotécnica, quanto aos itens que nós apresentaremos a seguir. Deve incluir o dimensionamento. Então, esse engenheiro civil que é responsável pelo parcelamento, com vista às questões geotécnicas, deve verificar os problemas relativos ao dimensionamento de pavimentos e os estudos de alternativa de materiais, tanto do subleito como reforço subleito, principalmente. Taludes, com a inclinação dos taludes, problema de proteção superficial e a escavabilidade deles também. Fundações, problemas de recálculo, ou seja, as estruturas de travessias, o portal do loteamento, enfim, as questões relativas às edificações de uma forma geral e as passagens de nível, travessias, em todo o quesito fundação, inclusive fundação dos aterros também, dos taludes em aterros, né? Muito bom. O engenheiro civil, ao fazer o seu parecer, ele deverá, e aqui nós estamos atribuindo ao consultor geotécnico, né, fazer o programa de investigações geológicas geotécnicas. Né? Sem esse programa de investigações geológicas geotécnicas, né, o pessoal que vai fazer as sondagens, as coletas de amostras, etc., não vão ter um norte, não vão ter uma direção. Né? Mas depois de que seja feita essas investigações programadas pelo consultor, nós passaremos então à fase 3, que é o quadro resumo que deve ser dirigido pelo consultor, porque esse pensou nos problemas e investigou para aqueles problemas. Uma outra empresa ou não faz as investigações, né? E depois se faz um quadro resumo desses resultados, onde nós teremos então os parâmetros, né, de engenharia, os parâmetros de cálculo, de dimensionamento. E aí, então, o consultor pode desenvolver o seu parecer em função da interpretação que ele vai ter, resumida nesse quadro, das investigações que ele solicitou a ser feita em função do programa de investigações dele. É isso que nós estamos querendo apresentar nesse slide. Deve incluir a análise de suficiência e a qualidade dos dados. Ou seja, nós não devemos só programar, mas nós temos que verificar se esses dados que nós mesmos programamos, esse consultor, esse engenheiro civil, né, estão com qualidades adequadas, né, e quais são esses pontos, então? Topografia. Senhores, topografia é uma coisa fundamental, sem a qual a questão geotécnica, escavações, taludes, escavabilidade, sondagens, pavimentação, tudo mais, acaba sofrendo por ter uma topografia inadequada. E topografia, o nome correto seria chamar levantamento planialtimétrico cadastral. Ou seja, lá nós temos que verificar se esses levantamentos, se a referência está adequada, se o cadastro das interferências estão adequados e principalmente a densidade de pontos levantados. Senhores, o computador entende, dado 2 pontos, ele traça uma reta. Agora, se entre esses 2 pontos nós temos um buraco, o computador não sabe. O campo está lá o buraco, mas no desenho não sai se o topógrafo não entrar dentro desse buraco. Nós temos uma boa precisão na topografia para definir as saias do talude. Lembra quando eu acabei de falar do buraco? Se você tiver um afundamento do terreno em um certo lugar, né, e tiver errado a topografia na saia do talude, principalmente em APP, área de proteção permanente, você vai ter um talude que vai invadir a APP. Então é muito importante
a densificação de pontos nesse local. Apresentar maior densidade de pontos em função da declividade e irregularidades, é o que eu acabei de dizer, dando exemplo da EPP, mas vale em qualquer erosão, protuberância ou até qualquer afundamento, buraco, né, de origem de erosão ou não. Nós temos que colocar mais pontos, aumentar a densidade, para que a gente possa realmente desenhar essas protuberâncias ou esses afundamentos do terreno, e principalmente junto à APP, nas divisas. O parecer técnico deve analisar as investigações geológicas geotécnicas, indicando as falhas. Ou seja, se você me passa as investigações, eu tenho que dizer o que está faltando, no meu entender, como consultor seu. Eu tenho que verificar as necessidades que o empreendimento tem, as consequências que podem ter para aqueles solos, daquele loteamento, para as obras de terraplanagem, fundação e pavimentação. Ou seja, o parecer geotécnico deve incluir terraplanagem, fundação e pavimentação. Todas as questões relativas aos solos, áreas de empréstimo, bota fora, escavabilidade, né, e outros comportamentos singulares dos solos, como nós vamos adiante. Deve incluir a análise da suficiência e qualidade dos dados, né, geotécnicos sobre os solos, continuando o slide anterior. Investigações geológicas e geotécnicas, né, eu tenho que verificar se elas são suficientes, se elas são de boa qualidade e se elas representam, né, um conhecimento necessário para poder, então, manifestar o parecer técnico. Foi realizado um programa? Essa é uma questão que eu coloco, né? Eu estou falando do programa e estou me colocando naquela situação onde que o senhor me chamou para dar um parecer sobre aquele seu loteamento, aquele parcelamento do solo, né? Então eu vou perguntar se você fez sondagem, não fez sondagens, e se teve um programa de investigações. E deve ter, tem que ter, como já falamos anteriormente. Eu vou ter que analisar se são suficientes esses dados e se eu recomendaria mais e por quê. Ou seja, eu quero que os senhores entendam que o engenheiro geotécnico, parecer geotécnico, deve analisar a topografia, como falamos anteriormente, e todas as questões geotécnicas voltado à terraplanagem, vórtices, aterros, pavimentação e fundações. O que falta? O parecer tem que dizer o que falta, qual a dúvida que eu possa ter e qual a consequência de não ter as devidas informações geotécnicas para sanar aquelas dúvidas ou aquelas falhas das próprias investigações. Isso é responsabilidade desse consultor, desse engenheiro civil. O parecer também deve ser realizado, como já falamos, pelo consultor. Isso é uma pergunta, né? Sim, né? Não pode ser diferente, porque esse consultor, esse engenheiro civil que assume essa posição geotécnica, ele deve, face a muitas incertezas envolvidas, e ele sabe disso, e eu estou alertando para isso, essa dica, né? Cabe a ele, né, verificar, programar, né, o tipo de investigação, né, sondagem a trave, percussão, rotativa, né, qual a profundidade, qual a quantidade, quantos furos, aonde, qual a localização, né, e tem que estar localizado em uma planta, né, coordenada XY, temos que ter a cota. Qual o procedimento de execução de cada tipo de investigação, quer seja da sondagem de percussão, do trave, da rotativa, da coleta de amostra, como vai ser coletada, se é amostrador Denison, se é amostrador Shelby, se é bloco, que profundidade e como executar cada uma dessas investigações. Ele deve também acompanhar os serviços, né? Não adianta ele programar e não saber a qualidade do trabalho de campo. Então, de alguma forma, ele tem que acompanhar. Essa é a boa técnica. Ele tem que acompanhar os serviços de campo, ele tem que acompanhar as condições, como vão ser feitos os transportes das amostras, né? Porque isso é fundamental, o comportamento das amostras representarem o terreno. E se elas são mal transportadas, elas podem sofrer abalos durante o transporte e perderem todo o seu efeito. A recepção do laboratório, porque na recepção do laboratório a gente vai saber como que ela chegou, se ela chegou com qualidade ou não. Nós devemos acompanhar também o laboratório, não precisa ficar 24 horas,
O laboratório deve informar os resultados online, isso é possível hoje, né? O laboratório manda os resultados à medida que vai obtendo-os, e também o engenheiro geotécnico deve acompanhar a abertura das caixas de amostras, né? De verificar como elas chegaram, né? Para depois, então, acompanhar a moldagem dos corpos de prova e o ensaio propriamente dito. E interferir, né, ao longo dessa investigação, desde a programação, ajustando da programação, né? Ele deve interpretar ao longo e concomitantemente, desde o processo que ele primeiro idealizou através do programa, e depois, no acompanhamento, ele pode e deve fazer alguns ajustes ao ver os resultados que vão saindo e podendo interagir, então, com a execução. Aí, ajuste de programação e ajuste, inclusive, de procedimentos. Então, essa é uma responsabilidade do geotécnico, engenheiro civil geotécnico, ou de quem for fazer esse papel. Mas isso é indispensável no parcelamento do solo. Estamos destacando aqui que o tipo, quantidade, localização deve ser apresentado em desenho e tabelas, de tal forma que a gente tenha clareza, né, do que estamos fazendo. Aqui eu estou mostrando um exemplo, né, exemplo de programação de IGG, onde eu tenho aqui o terreno, essa linha, né? Eu tenho essa linha reta aqui como se fosse uma avenida, uma rua, enfim, linha de escavação da rua. Isso vale também para qualquer obra de terraplanagem. Eu tenho aqui o amarelo indicando escavação, o vermelho aqui indicando aterro, o amarelo de novo escavação. E vocês podem ver aqui que eu estou, de forma ilustrativa, colocando os poços, a sondagem de percussão, as sondagens penetrométricas, né, as coletas, a profundidade de coleta, né, aqui é um outro ensaio penetrométrico, a colocação dele no ponto estratégico, nas zonas de aterro, né? Percebam que aqui as sondagens começam a partir do terreno natural, então ligadas à linha de terraplanagem que está aqui, assim como aqui. Eu vou cortar aqui, mas eu tenho que começar a sondagem aqui em cima, a menos que a rua já esteja escavada e ou o aterro seja executado. Aí o desenho seria diferente. Mas na circunstância onde não foi escavado ainda e não foi feito o aterro, está aqui a forma de estar mostrando, através de uma legenda, todas as amostras, cotas, o que significa cada uma dessas investigações que são o fruto do programa de investigações. Eu também não parei